Catarina chegou. Boa noite, tá me ouvindo bem? Boa noite, tô te ouvindo bem. Tudo certinho. Como Você me ouve você é muito. bem? Ouço, você é muito bonita. Ah, obrigada. Bom, vamos lá, Catarina. Eu sou Nelisa Galante, registradora civil e tabeliã de notas aqui no Espírito Santo, apresentando para o pessoal novo que está aqui, advogados, estudantes de direitos, amigos, né, que sempre prestigiam. E estou há 10 anos na É. atividade já. Estou gestora da Enores e presidente da Arpen aqui no Espírito Santo. Agora, se apresenta para a gente quem é Catarina, que está representando o protesto de título nessa live hoje. Então, eu sou Catarina, eu trabalho aqui em Viana, né? Eu sou escrevente lá no Cartório do Primeiro Ofício de Viana já tem alguns anos, quase 6. E, assim, não sou jurista, já até vou prevenir o pessoal que está assistindo por interesse, por curiosidade, e até o pessoal que está assistindo para saber do protesto, que assim, nosso bate-papo vai ser mais dinâmico, mais técnico em termos do protesto efetivamente, entendeu? A gente vai falar das novidades do Código de Normas, mas a gente vai trazer isso bem para a dinâmica do protesto, porque gosto de número. Então, Bem para o dia a assim, dia, né? Como funciona o dia a dia isso, ali. Uhum, isso entendi. aí, isso aí. E vamos, eu peço a quem está aqui com a gente, Caio chegou, os advogados, né? Porque a gente tem, no extrajudicial, a gente tem grandes instrumentos para que a advocacia possa explorar, e o protesto também tem os seus instrumentos, né? Especiais aí que a gente pode explorar. Vamos lá começar com o código. Importante dizer que o coraçãozinho que está embaixo na tela de vocês, cliquem bastante para a gente divulgar essa live. Laila, boa noite. E se não der tempo, né? Se a gente desenvolver aqui e não der tempo de fazer todas as perguntas, ficar alguma coisa pendente. Ou, se mantiver dúvida, é só entrar em contato direto com o Instagram da Catarina, ou com o nosso aqui do Sinoreg, ou com o meu pessoal mesmo, nelisagalante.cartório. Vamos lá, então, iniciar o bate-bola? Vamos lá. Vamos lá. O que tem de novo? O Código de Normas entrou em vigor agora, apesar de não ser uma novidade, né? Ele é de fevereiro. Ele entrou em vigor agora dia 1º de julho. O que tem de interessante no protesto aí que é relevante você trazer para a gente hoje? Então, as duas principais novidades, que como você já disse, não são novidades, principalmente para o protesto, que tudo foi adicionado para começar a valer no Código de Normas, mas a gente já trabalha com essa dinâmica baseada nas autorizações dos provimentos, né? E as duas principais novidades são do provimento 86 e do 87. O provimento 86, que trata da posse-antecipação, para quem ainda não tem muito conhecimento sobre a dinâmica do protesto, o apontamento de títulos em protesto, que é uma maneira de fazer cobrança de recuperação de dívida, né? Ela era precedida de um depósito prévio. Então, para você fazer uma cobrança, para você apontar um título em protesto, você obrigatoriamente precisava pagar os emolumentos no ato do apontamento. Com a posse-antecipação, o advento da posse-antecipação, que era uma coisa muito esperada pelos tabeliães de protesto, a gente que trabalha com protestos, eu vou até falar disso lá na frente, isso assim, melhorou muito, dinamizou muito, fez uma diferença danada para o protesto. E a outra novidade que o provimento 87 traz trata das documentações eletrônicas, né? A criação da SEMPROT, que é outro advento do protesto, uma coisa muito importante, que está aí, uma central eletrônica que está aí para a gente trocar informação, devedor, credor e cartório. E esses documentos eletrônicos, a gente vai ver mais para frente, que assim, abre algumas brechas, sabe, para problema até, assim, de falsificação, essas coisas, mas a gente tem as centrais que facilitam os certificados digitais, essas coisas para a gente confirmar a veracidade. Mas são os dois grandes adventos, os documentos eletrônicos, que
que estão previstos no provimento 87 e a pós-antecipação prevista no provimento 86. Eu estou aqui olhando para o lado assim, porque como o protesto não é minha área, eu estou tentando, quando é área de notas, de registro de imóveis, eu olho a palavra do checklist que eu tenho aqui e já crio a pergunta. Mas como o protesto não é minha área, eu tenho que ficar lendo a pergunta inteira para conseguir transmitir a pergunta. Então hoje vai ser um aprendizado. Eu posso seguir. Não, hoje vai ser um aprendizado incrível para mim também. Vamos lá. Explica bacana. De novo para a gente aqui o que é postecipação, porque esse é um instrumento que os advogados podem utilizar com os seus clientes, né? Claro. Com contratos esquecidos assim, lógico que não podem estar prescritos, mas cheques que você achou que nunca fosse receber. O que é o protesto? O que é realmente o protesto para que a gente estimule as pessoas a procurarem um cartório de protesto? Vamos a essa pergunta aí para depois eu ir para a próxima. Tá bom, vamos lá. O protesto, basicamente, é uma maneira de recuperar dívida. Eu falei protesto, né? Mas era pós-antecipação. Eu falei protesto? Falei tá. protesto. Você quer saber mas explica o protesto e depois traz esse conceito de pós-antecipação para a gente explicar para as pessoas que estão aqui. Tá, beleza. Então, vamos lá. O protesto é uma maneira de recuperar a dívida. Vou usar um exemplo prático, que aí eu acho que a gente fala em todas as línguas, né? Eu, Catarina, vendi para a Nelisa através de algum documento de dívida, algum título de dívida. Pode ser uma nota promissória, um cheque, um boleto, várias coisas podem ser, né? E aí, Nelisa não fez a quitação desse título de dívida, então eu resolvo cobrá-la através do protesto. Antigamente não, porque nem tem muito tempo, né? São 8 meses aí. Mas antes do provimento 86, de novembro do ano passado, antes do provimento 86, a gente tinha basicamente o seguinte: se você apresenta um título de R$300 para ser cobrado em protesto, você pagava aí uns R$60 de emolumento, que é de acordo com a tabela do Tribunal de Justiça. A tabela está disponível, inclusive, no site do Sinoreg, quem quiser conferir. Vale muito a pena, apesar de hoje ser pós-antecipado, o devedor paga por essas custas no futuro. Então, assim, você passou as custas para o devedor, mas elas não deixaram de existir. E aí a pós-antecipação entra nesse sentido. Você apresenta o título para ser cobrado em protesto e nessa apresentação você deveria recolher esses emolumentos. Você, credor, eu, Catarina, para protestar a Nelisa, eu pagaria esses R$60. Hoje não é mais assim. Hoje você protesta o título, apresenta o título para protesto e essas custas são postecipadas. O devedor vai ser cobrado, devidamente intimado pelo cartório e aí, depois disso, com a solução da dívida, se for pago, se ele pagar dentro do tríduo legal, porque o protesto dá 3 dias úteis, né, para o devedor pagar, se ele pagar dentro do tríduo legal, o cartório já recolheu os emolumentos do devedor. E aí acabou a conversa. O emolumento está quitado e está tudo certo. Se isso não acontecer, o protesto vai ser lavrado no 4º dia útil, depois do apontamento. Essa lavratura do protesto, ela já implicava na cobrança desses emolumentos. Com a pós-antecipação, isso não acontece mais. O devedor vai pagar depois as taxas de apontamento e cancelamento, os emolumentos de apontamento e de cancelamento e todas as outras taxas que incidirem sobre esse processo, ele vai pagar no momento em que ele negociar a dívida. Então, assim, se Nelisa não pagou dentro do tríduo legal, o título, lá depois para frente, quando ela for negociar com Catarina vai negociar o principal da dívida, aqueles R$300. E aí, negociados os R$300 entre nós duas, eu vou te dar um documento de anuência, um instrumento de protesto. Hoje, inclusive, com o provimento 87, até mesmo com o título pago, você consegue cancelar o protesto. Que facilitou muita coisa, inclusive. E aí você apresenta esse documento e vai recolher futuramente lá com o cartório, quando você for apresentar o instrumento de protesto para cancelar o protesto, você recolhe as 2 taxas. Então, esse foi... Pode concluir. Não, esse foi o advento, porque assim, nós do protesto, isso aí até dá pra gente falar muita coisa sobre isso, porque o protesto fez uma
a participação do protesto fez crescer muito o movimento, entendeu? Teve um trabalho muito legal do IEPTB de prospectar cliente, entendeu? De fazer convênio com as centrais eletrônicas para a gente receber mais título de cedente, mais título de empresa, fazer esse link aí, porque antes o protesto era caro. Continua sendo, mas agora não é caro para quem quer recuperar a dívida, não custa nada, na verdade, entendeu? Então foi bem legal. É que, na verdade, o credor ele já não teve o seu valor, né? Ele já não foi aquela combinado, né? Aquela promessa ali que tá num título, ele já não foi cumprido, ou seja, ele já está sem o valor e ainda ter que pagar para conseguir receber o valor, hoje não tem mais esse problema. O protesto hoje, o único trabalho que você, credor, vai ter é levar o título ao cartório de protesto. No mais, o cartório vai fazer sempre, né, os resultados em números, como você tinha falado no começo, gosto de números, do trabalho do protesto é muito interessante. Toda vez que eu ouço os números das pessoas que recebem os 3 dias, eu fico impressionada. Ou seja, muita eficiência e agora 0 custo para o credor. Isso, então, é a pós-antecipação. Isso. E, assim, essa questão de números é muito interessante, porque eu fiz logo que o provimento foi publicado, antes de ele de entrar em vigor definitivamente, eu fiz um levantamento lá no cartório, porque o nosso carro forte aqui em Viana é certidão de dívida ativa. É protesto da Fazenda Municipal. Imposto, ISS, IPTU, essas coisas. E esse tipo de protesto, ele já estava previsto no Código de Norma com gratuidade. Ele já era postecipado. Então, eu fiz uma estatística de amostra, sabe? Para entender o quanto isso ia impactar na nossa receita. E aí, inicialmente, eu vi que a gente ia precisar de um amortecedor financeiro. Assim, precisar segurar a onda, porque a gente não ia conseguir uma receita no primeiro momento. Porque você apresenta, você trabalha, você tem custo para apresentar o protesto, para notificar, para, né, funcionário, enfim. Aquele custo fixo que era dissolvido naquele emolumento já não é mais assim. Então, eu vi que a gente ia precisar de um amortecedor financeiro primeiro, mas eu imaginei que isso ia demorar muito mais para a gente, assim, conseguir pelo menos equiparar. Veio aqui para baixo. Falei, como é que a gente vai chegar aqui? Quanto tempo vai demorar? Eu previ uma coisa, mas assim, não tem um ano que a pós-antecipação está funcionando e a gente já conseguiu mais do que superavitar, entendeu? Então a gente está, assim, estou falando do cartório de Viana, mas eu conheço a realidade de outros cartórios também. Então, assim, eu sei que valeu muito a pena. A Ivone Monteiro está perguntando se o provimento é só estadual ou é nacional. Sim, é nacional, é um provimento do Conselho Nacional de Justiça. Então, todo o sistema de protesto de título do país está observando, protesto de títulos, está observando a mesma norma, porque ela tem uma abrangência nacional, como o Caio está confirmando aqui. Isso aí. Desde 6 de novembro ele estava autorizado aqui no estado já, né? 6 de novembro ele entrou em vigor aqui, 29 de novembro de 2019 entrou em vigor no Brasil inteiro. Então, qualquer lugar pode protestar. Inclusive, agora, você falou que o único trabalho que o credor tem é levar o título ao cartório, inclusive com o provimento 87, precisa nem levar mais no cartório. Pode mandar por e-mail, pode mandar pela central eletrônica, tem um monte de jeito de fazer sem nem ir no cartório. Nossa, maravilhoso, né? Vamos lá, então. Quais são os principais pontos dessas mudanças aí que veio através dos provimentos que está no Código de Normas? Que tem no Código de Normas? As mudanças são essas, sabe? Que a gente, sobre a pós-antecipação exclusivamente. As mudanças são essas e tem os impactos, eu acabei falando aqui também, assim, os impactos diretos dessas coisas que vieram novas no Código de Normas. Tem uma coisa muito interessante, e você que é tabeliã vai conseguir captar isso aí bem fácil, e se eu não conseguir transmitir de maneira adequada, você me ajuda aí. O protesto pós-antecipado tem uma curiosidade muito grande. Por exemplo, o tabelião lá do cartório em que eu trabalho,
José Dório Vieira, aliás, meu abraço para o meu chefe querido. E ele, por exemplo, está lá comigo até hoje, mas daqui 5 anos pode ser que o cartório não seja mais dele. Vamos botar 3 anos, porque existem algumas peculiaridades aí de prescrição que podem afetar essa análise, mas vamos lá, daqui 3 anos o cartório não é mais dele. E aí, Catarina? O José Dório Vieira lavrou um protesto lá no cartório, agora em 2020, não recebeu por ele, porque as custas são post-antecipadas, e aí ele vai sair daqui 3 anos, e como ficam essas custas? Ele trabalhou, ele pagou por aquilo, ele teve custo por aquilo. É um adendo muito bacana ao provimento 87, porque lá já está previsto que se o tabelião lavrou aquele ato e daí daqui 3 anos ele não está mais lá e o devedor resolve cancelar o protesto e vai recolher os emolumentos naquela hora, ali o novo tabelião que assumiu o cartório, seja ele interino ou não, ele vai ter que repassar esses emolumentos pro tabelião anterior. É uma coisa muito bacana. Inclusive, é uma dica aí para o pessoal de TI que trabalha aí com desenvolvimento de software para cartório, porque a gente vai precisar de uma ferramenta para essa questão, para entender quem era o tabelião nessa época, quem era na outra, já identificar o título, os valores que têm que ser repassados e por aí vai. Muito interessante isso, muito, muito. Eu não tinha conhecimento não, tá? Confesso que sou tabelião de notas e não tinha feito essa conexão aí É interessante, porque a gente responde eternamente pelos nossos atos nos ônus, né? Então, que respondamos também pelos bônus, no caso de um tabelião que lavrou esse protesto, muito interessante. A Ivone perguntou assim, aí, né? Pode ler. Então, essa pergunta dela é justamente a minha dica para o pessoal de TI, porque assim, a gente vai ter que ter muita atenção com isso aí na hora de cancelar o protesto. Óbvio que a atenção vai ser reforçada no momento em que o tabelião deixar de ser tabelião daquela serventia, porque, por exemplo, hoje eu fico tranquila porque a gente só teve o Dório como tabelião, então eu não me preocupo com isso, mas futuramente isso aí vai mudar. Então, a hora que mudar, ou o software precisa estar preparado, a pessoa que está fazendo essa administração precisa estar preparada. Por isso que eu acho que é um detalhe muito bacana e é uma dica muito boa para o pessoal de TI, que eles vão precisar disso. Por exemplo, o Dório, ele é tabelião lá do cartório de Viana, mas ele está como interino no cartório de Cariacica também. E também tem todas as serventias lá. Tem as 4 serventias. Desculpa, todas não. Tem RGI, TD e Protesco e PJ. Lá em Cariacica e em Viana. Ele está como interino lá. Se ele lavrar um ato lá agora, o tabelião que vier depois e lavrar o cancelamento, ele vai ter que fazer o repasse. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que para responder a pergunta da Ivone, o ideal é muita atenção na hora da lavratura, principalmente se houver troca de tabelião, e investir aí numa cobrança para o TI, para fazer algum mecanismo. Vamos lá, então. E sobre os títulos vencidos há mais de 1 ano, aqueles que formam estoque de dívida, poderiam ser interessantes para a aplicação dessa novidade? Eu não consigo nem formular uma pergunta natural, porque como é um assunto que eu não domino, vamos lá, traduz isso para a gente aí. Então, é porque o código de norma, ele deu uma limitada aí na possessivação. Acredito, interpretação minha, tá? E de outras coisas que eu já li por aí também, mas é uma interpretação muito particular. Eu acredito que isso seja por segurança financeira do tabelião. O CNJ botou no provimento que títulos vencidos há mais de 1 ano, com vencimento há mais de 1 ano, por exemplo, o título venceu, nós estamos em julho, se o título venceu em junho de 2019, se ele for apresentado no cartório hoje, eu preciso cobrar os emolumentos na apresentação. Por quê? Na minha interpretação, o CNJ fez isso porque os títulos vencidos há mais de 1 ano, assim, é na prática, não é nem na teoria, não. Na prática, eles são mais difíceis de serem recebidos. Uma dívida vencida há 1 mês,
é mais fácil você ter, né, conseguir cobrar e tal. Então, não é que o título prescreve, não é isso, não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas confundem, eu já li perguntas por aí nesse sentido, mas não é nada disso. É só mesmo o ato da apresentação. Aí a post-antecipação não funciona. Eu acho que seria muito interessante se continuasse post-antecipado, porque tem muita empresa, aqui em Viana, a gente fez o trabalho com o EAPTB mesmo, para prospectar cliente, para trazer gente para apresentar título, para aumentar o volume e tudo mais, para fazer receita, né? E aí, a gente fazendo essa prospecção, a gente percebeu que as pessoas tinham um estoque de dívida muito grande, estoque no sentido de ter coisa antiga, com mais de um ano. Só que nesse provimento, a gente não está autorizado a cobrar coisa antiga com postergação. Aí você imagina, se você já acha caro apresentar com chance de receber agora, porque a dívida é de um mês, imagina se você não vai achar caro com pouca chance de receber um ano atrás. Então, assim, é um detalhe também do provimento que não chegou a prejudicar, mas a gente vai deixar de fazer receita por causa disso. Entendi. Então, condições da gente aumentar. E é um recado também para os credores, né? Sejam rápidos, né? Protestem o seu título nesse período aí. Quanto mais, pelo que eu entendi, a dica que você deu quanto mais próximo do vencimento, mais chances tem de receber, né? Traduzindo, é mais ou menos assim. Exatamente, é isso aí. O Renato fez uma pergunta aqui: qualquer título e pessoa física e jurídica, pessoa física e jurídica também pode protestar sem pagar esse... Como é que funciona essa parte? Qualquer pessoa física ou jurídica, entidade, OCIP, OCS, qualquer coisa. Qualquer pessoa pode apresentar e assim, como a gente disse, a post-antecipação só não vale para títulos com mais de um ano de vencimento. Mas qualquer tipo de pessoa física ou jurídica pode apresentar. E, assim, tem muita facilidade, inclusive, no provimento. Não vai dar para a gente entrar em todos os detalhes, mas, assim, a gente costuma brincar, o pessoal do protesto, que hoje, se tiver um papel de pão assinado falando que você vendeu para mim ou eu vendi para você, a gente pode protestar. Então, melhorou muita coisa. Muito bom, e principalmente para a população, né? Eu penso que ontem a gente teve o parcelamento do ITCMD e para a população é muito positiva, do balcão para fora é muito positivo, até mais do que é do balcão para dentro. Isso é política pública, a sociedade inteira só se beneficia desses atos, né, que facilitam a vida das pessoas. Exatamente. Catarina, quer complementar? Não, ia complementar que no provimento 86 traz a possibilidade do parcelamento dos emolumentos também. E isso é muito bacana, porque as pessoas, às vezes, chegam lá, por exemplo, vou citar um exemplo que é assim, eu não consigo nem uma palavra para estabelecer a frequência de tão grande que é. Porque como tem muito protesto da Fazenda Municipal, como eu disse antes, às vezes a pessoa não tem condições de negociar mesmo. E aí a autorização do parcelamento dos emolumentos por meio de cartão de crédito facilitou bastante. A gente conseguiu muito mais receita. A gente consegue receber porque a gente dá uma facilidade de pagamento. Então, quando a gente dá essa facilidade de pagamento, a gente gera receita e aí... Essa é a ideia. Você vai ver que eu sempre vou falar aqui sobre gerar receita, porque é muito meu foco, entendeu? Eu trabalho, como eu te disse, não sou da área do direito, gosto tanto quanto suficiente para eu me embasar e fazer tudo direitinho. Mas, assim, o protesto é uma serventia que nasceu nesse sentido, né? Então... Não, e você está falando de uma coisa que as pessoas quase não falam, que é a gestão privada. Isso que você está falando de receita, de gerar receita, isso é gestão privada. A gente presta serviço público através de uma gestão privada e é exatamente disso que você está falando. Então, é interessante falar disso com clareza, porque fica uma coisa meio
meio fantasma, assim, não vamos falar disso. Você está falando de uma forma livre e é super interessante, porque mostra eficiência. A Ivone está falando aqui, a Ivone, poderia ter parcelamento também do imposto de doação. Foi exatamente isso que ocorreu ontem. O governador do estado assinou um decreto, Ivone, assinou um decreto sobre o parcelamento do ITCMD, que é o imposto do inventário da doação, em até 12 vezes. O único ponto aí sensível é que a escritura pública de inventário ou doação só poderá ser lavrada depois de quitado todas as parcelas. Então, é benéfico porque tem essa possibilidade, mas se você quer agilidade, quer receber logo o dinheiro, sacar o dinheiro do banco rápido, realmente vai precisar pagar o imposto de imediato ou dividir em poucas parcelas. Vamos lá, Catarina, agora aqui. Esse parcelamento, a Ivone de novo, esse parcelamento é através de qual instrumento? Boleto, cartão, cheque, parcelamento do protesto. Como que vocês trabalham? Então, a gente trabalha com o que o Código de Normas permite. A gente gostaria até de oferecer outras facilidades, mas isso pode gerar demanda jurídica futuramente, não é o que a gente quer. Mas a gente trabalha hoje com o parcelamento no cartão de crédito. E aí tem um detalhe que, por exemplo, o título pago, vou voltar naquele exemplo do começo. Um título de R$300, você pagaria 360 com os emolumentos. Se eu for receber de você com o cartão de crédito, eu preciso fazer o repasse imediato do principal, que são os R$300. Preciso fazer o repasse imediato desse dinheiro e o parcelamento dele fica por minha conta, por conta do cartório. Isso aí é um problema seu você querer dividir, porque o Código de Normas fala dessa maneira. O que de fato está autorizado a ser parcelado são só os emolumentos. Então, nesse caso, seriam R$60. R$60 a gente está autorizado a parcelar. E é só no cartão de crédito. Boleto, não existe essa possibilidade por enquanto. Interessante isso. Então, a dívida, traduzindo, a dívida você tem que pagar de imediato, certo? E os emolumentos é que podem ser parcelados. Então, no caso do exemplo que ela deu, 300 você vai precisar de pagar imediato e os 60 você vai poder dividir ali. E a taxa do cartão de crédito, Catarina, como que tá isso? Então, aí veio o provimento 98, que não está no Código de Normas, mas é um provimento recente, que veio, inclusive, com a pandemia. Esse provimento, por causa das facilidades eletrônicas, ele autorizou a gente fazer o repasse. O repasse da cobrança, né? A gente pode cobrar, está autorizado, se a gente quiser, tá? É facultado, não é obrigatório. Se o tabelião não quiser cobrar, ele não precisa. Mas agora, com o provimento 98, ele está autorizado. Ele pode fazer o repasse dessas taxas, né? O CPC já permite, né, a gente cobrar, por exemplo, taxa de emissão de boleto. Se a gente paga por boleto, oferece a facilidade do pagamento por boleto, emissão de boleto, essas coisas para pagar, porque a gente pode cobrar por boleto, a gente só não pode parcelar por boleto. Então, quando a gente emite um boleto cobrando, e a taxa do boleto, por exemplo, é 1,70, então aqueles seus 360 se tornariam 361,70. E a gente está autorizado a fazer isso. E mesma coisa para o cartão de crédito. A gente não tem isso nas outras especialidades, tá? É só no protesto. Nas outras especialidades, a gente tem a possibilidade, no notas, no registro civil, no registro de imóveis, a gente está autorizado a utilizar o cartão de crédito, mas as taxas deveriam ser arcadas por nós, o que fez com que não pegasse. Isso é muito interessante trazer para o pessoal. A gente tem essa autorização, só que como a gente precisaria arcar com as taxas, não foi encampado pelos colegas. Sendo que a gente até discutiu sobre a possibilidade de a gente claramente dar a possibilidade para o usuário, olha, o valor das despesas é 300 e a taxa do cartão de crédito é R$3. Você quer pagar pelo cartão de crédito? Ao menos dá a possibilidade do usuário escolher, mas nem isso veio para nós das outras especialidades. Então, por enquanto, só o protesto é que pode repassar essa taxa. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, Catarina, que tem um registrador de imóveis de protesto fazendo uma pergunta, tabelião de protesto, fazendo uma pergunta aqui para você. Os acréscimos legais também devem, Marcelo, de Itapemirim,
os acréscimos legais também devem ser cobrados na primeira parcela, correto? Isso, todos na primeira parcela, verdade. É uma coisa importante de se falar que eu esqueci. Mas as taxas, os acréscimos legais do edital, que é uma coisa comum no protesto, quando a gente tem dificuldade de intimar, né? Aí a gente tem que cobrar isso tudo na primeira parcela. E aí você divide, não é simplesmente jogar lá no cartão e, né, o total e dividir. Você faz com que a primeira parcela inclua essas taxas e para elas já serem repassadas, porque às vezes o seu convênio com o banco, o seu convênio, que eu digo o convênio do cartório, né? O convênio do cartório prevê algum tempo para esse crédito voltar. Então, assim, eu passo no crédito para você, mas nem sempre o meu convênio com o banco faz esse crédito entrar para mim imediatamente. Então, é importante, esse ponto é muito importante. Obrigada, Marcelo. Catarina, eu estou ansiosa para fazer uma pergunta sobre o COAF. Eu quero saber se a gente já encerrou o tema do protesto, especificamente sobre a participação, os proventos. A gente já encerrou, ou você tem alguma coisa ainda a acrescentar para eu entrar no COAF? Tá, eu tenho a acrescentar só mesmo sobre o provimento 87, que é uma informação que eu acho que é de interesse comum para todo mundo, para registrador, para tabelião, para cedente, para sacado, para devedor, para credor, para todo mundo. As centrais eletrônicas, o provimento 87 funda, de fato, né, a Semprot, que é a nossa central eletrônica hoje, e dá autorização para a gente trabalhar com quase tudo eletronicamente. Tem um ponto que eu acho que a gente deve gastar, a gente deve despender um esforço para isso, porque, por exemplo, os cancelamentos de protesto hoje, que é quando a pessoa quita a dívida, né, e vai lá no cartório apresentar a quitação e tal, antes a gente precisava da carta de anuência ou do instrumento de protesto. O provimento 87, ele libera essa necessidade. A pessoa pode simplesmente chegar com um título pago lá e você cancelar o protesto. Nesse aspecto, eu sei que dinamiza, eu também gosto de eficiência, eu também não gosto de papel, mas eu acho que isso é um ponto que dá brecha para coisa errada. Então, eu acho que é uma situação que vale a pena, às vezes, você pegar um telefone e ligar para o cedente, só confirmar, olha, eu estou com um protesto aqui, você recebeu, está tudo certinho e tal, porque essa documentação eletrônica, ela dá ela traz esse revés, sabe? Então, tem uma coisa aí que, para não gerar problema futuro, eu acho que vale a pena concentrar um esforço nisso aí. Entendi. Agora fala um pouquinho do COAF. O que tem, qual a conexão do COAF com o protesto? Então, o COAF com o protesto, aliás, o COAF agora é uma obrigação para todo mundo, né? Eu não sei como é que tá lá para vocês. Vocês têm que trabalhar com isso também por causa das escrituras, né? Uhum. E aí, para o protesto, a gente está da mesma maneira. O provimento 88 não está previsto no Código de Normas, mas a gente já obedece, como a gente falou lá no começo, né? Deixa eu só complementar um pouquinho antes de você entrar, para quem não é da área, que não está do lado de cá do balcão, a gente passou a ter obrigações de informar ao COAF, aquele COAF que a gente ouve no Jornal Nacional todas as noites, ao COAF, transações que envolvam transações financeiras, suspeitas, aí tem lá um monte de artigo que a gente pode encaixa ou não, de acordo com o caso, naqueles artigos do provimento específico. E aí, notas, né, que é a minha especialidade, a gente faz essas comunicações e o protesto também. Agora você pode entrar aí no protesto. Foi muito bacana isso, né? A gente se tornou pessoa obrigada, a gente agora precisa fazer a declaração dessas movimentações financeiras, e o protesto, por característica, ele tem uma movimentação financeira muito alta. E você suspeitar de alguma coisa, suspeitar da idoneidade de algum movimento, ou de algum documento, ou de algum ato. Então, assim, o COAF regulamentou para todo mundo. A especificidade para o protesto está mais relacionada
ao valor do título, assim, a emissão de boleto acima de 30 mil reais. O que tiver acima de 30 mil reais que você suspeitar, você precisa declarar. É importante a gente, assim, destrinchar o provimento, né? Cada serventia funciona de uma maneira, mas para o protesto, eu ainda acho, é uma opinião também, mas eu ainda acho que 30 mil é muito. E para suspeitar de transação, podia ser um pouco menos. Mas aí, ainda assim, o COAF, a regulamentação do provimento, abre essa brecha se a gente quiser fazer alguma declaração, mesmo que não atinja esse valor. E é basicamente isso. Apresentou algum título ou fez alguma movimentação suspeita, a gente tem essa obrigação agora de declarar. A gente passou a fazer um trabalho que assim, ajuda muito a sociedade, né? Colabora com a sociedade. E eu acho que é isso. No COAF, porque como ele é uma novidade para a gente já, inclusive, já fez a primeira declaração, né? Que venceu agora no mês passado. A gente já fez a primeira declaração, mas eu acho que, assim, basicamente, é mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. Todas as serventias, né? E o recado que essa normativa do COAF dá para as pessoas que transacionam, né, que fazem transações financeiras, tanto de venda de imóvel, lá no Notas a gente tem muito isso, sejam sempre honestos com o ato, né, com o ato notarial, lá no meu caso. Declarem o valor real do bem. E é muito interessante porque a população não tem ciência disso, então a gente tem no Notas uma dificuldade porque as imobiliárias ainda incentivam as pessoas a declarar valor menor e a gente precisa divulgar, sabe? Nós do lado de cá do balcão não podemos informar ao usuário, né, que vamos informar ao COAF, comunicar ao COAF da transação dele, mas eu penso que a gente tem que fazer um trabalho social porque as pessoas não têm conhecimento disso, então publicar nas nossas redes sociais, para as pessoas terem atenção a isso e traduzir, né, qual é a mensagem que essa normativa dá, que sejam sempre honestos. Se for para lavar dinheiro, não faça esse ato passar por nós, porque se passar por nós, nós vamos informar. Vai ser declarado. Vai ser declarado. É isso aí. A lavratura, eu acho que você respondeu a pergunta dela. Né? E a obrigatoriedade, Ivone, não é só para informação positiva, não. É negativa também. A gente precisa enviar um relatório semestral de que não houve nenhuma transação suspeita. Isso faz com que a gente se comprometa. Quando a gente diz que não houve nenhuma transação suspeita, a gente está se comprometendo, porque se for identificada alguma transação, a gente vai ser questionado futuramente, entendeu? Então, é de fato uma obrigação. É uma responsabilidade grande. E, o que eu ia falar é sobre as escrituras que você estava dizendo, esse incentivo das imobiliárias, o nosso cartório é de registro de imóveis também, não é a serventia que eu trabalho. Falhou um pouquinho aqui para mim, Catarina, travou. Você estava falando, você ia entrar na especialidade de registro de imóveis que vocês respondem também. Em relação à imobiliária, pode falar. Então, a gente faz o registro de imóvel, então ele recebe muita escritura, não é a minha serventia, mas eu também me relaciono diariamente com isso. E a gente percebe que as pessoas são incentivadas a registrarem com um valor menor por causa do recolhimento, né? Por causa dos impostos que incidem, por causa dos emolumentos, enfim. Então, é justamente uma corresponsabilidade. Para trabalhar direito mesmo, para todo mundo trabalhar direito. Tanto os usuários que precisam andar na linha, se for para não andar na linha, que não passe por nós, quanto a gente, né, que como do lado de cá do balcão, que agora estamos atentos a tudo o que acontece nas transações e enviamos mesmo. Eu já enviei, vocês devem enviar aí certamente várias, não sei como funciona no protesto, mas em notas a gente acaba enviando bastante, provavelmente. O Marcelo deve estar aqui com a gente ainda, o registro de imóveis deve mandar muito, que é a especialidade do cartório no qual o seu chefe é interino. E o recado é esse que o COAF dá. Sejam honestos, declarem os valores reais, façam transações legítimas para que tudo corra bem e não corra nenhum problema no futuro. As pessoas me perguntam muito, Neilise, qual é a consequência
de se informar ao COAF? O que vai acontecer comigo se eu não quiser declarar o valor real? Eu falei, a consequência a gente não sabe, porque é tudo muito Ainda novo. não sabe, é tudo muito novo, mas eu acho que não vale a pena pagar para ver, porque não, de jeito nenhum. Tudo sincronizado. Meu marido é consultor do Tesouro Estadual aqui no Espírito Santo, e a especialidade dele é contabilidade, né? E ele fala, hoje está tudo cruzado. Receita Federal, Receita Estadual, nós do cartório conectados ao COAF, que está conectado à Receita Federal, e a Polícia Federal, então está todo mundo unido para deixar o sistema probo, né? Na maior probidade possível. Catarina, a gente não sabe a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem certeza que nada não vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Então vale muito a pena se esforçar para isso aí. Uhum. Mais alguma consideração para a gente encerrar? Não, tudo tranquilo. Acho que os pontos mais importantes a gente já passou. Uhum. Tá tudo certo. Obrigada, Catarina. Obrigada, Ivone, Marcelo, todo mundo, Renato aqui, ó, que mandou uma mensagem aqui agora pra gente. Se tiver alguma dúvida em relação a algum outro ponto que a gente não tratou aqui, porque o tempo é curto, é bem justinho que a gente precisa falar, é só mandar mensagem para a Catarina ou para o Instagram do Sinoreg que a gente responde. Obrigada, tá, Catarina? Eu vou falar com as meninas da Honores para marcar outras de temas específicos. Ai, joia, tá mais Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.